Boa noite, que tempo precioso estarmos aqui, participando de mais um ano, mais uma festa linda, onde nós temos visto Deus se manifestando em tudo, em cada momento, em cada brincadeira, em cada momento onde a igreja está reunida, participando uns com os outros. E vendo essas imagens, a gente volta ao passado, né? A gente volta lá e vai percebendo quanto Deus já fez e o quanto ainda Ele tem para fazer em nossas vidas. E quando apareceu as primeiras imagens deste lugar, né? Ainda ontem eu contava para o pastor Alexandre como que foi encontrado este lugar, quando a gente abriu pela primeira vez aquele portão e entrou adentro deste lugar, né? Daquele jeito ali que vocês viram as fotos, e a gente diz, esse lugar, que lugar lindo, né? Vai ser maravilhoso, né? Aí eu fico pensando como é que a gente podia achar lindo um lugar igual aquele, né? Mas essa primeira foto, ela nos mostra duas coisas. Uma, o quanto é bom uma reforma, não é mesmo? O quanto é maravilhoso a tal da reforma. Olha que lugar lindo que nós temos aqui hoje. Por quê? Porque passou por uma reforma. E outra coisa que nos mostra que, ainda que não esteja reformado, pela fé nós podemos ver algo lindo e maravilhoso, porque tudo está estabelecido por Cristo Jesus. Fala para a pessoa aí do seu lado, diz, ainda que você não está totalmente reformado, eu já posso ver o quanto você é lindo ou linda. E esse é um tempo especial. E como nós estamos aqui numa história de 9 anos, e se nós pararmos, quantas histórias nós podemos contar como casa paterna congregacional dentro desses 9 anos estabelecidos neste lugar. Quantas coisas lindas Deus já fez e está fazendo e ainda irá fazer. Por quê? Por um único motivo, porque queremos caminhar no seu propósito, queremos caminhar no propósito estabelecido por Deus, que é Cristo Jesus. Não há outro propósito, não há outra razão, não há outra motivação de vivermos o nosso dia a dia, ou cada ano, em cada aniversário, se não for dizer, Senhor, eu quero estar no seu propósito. Eu quero estabelecer o seu propósito. E nesta noite então eu quero falar sobre comunhão. Comunhão, ou melhor, sobre uma palavra que há muito tempo foi muito usada, mas de repente ela perdeu o sentido. Ou ela era usada com apenas um dos seus significados, que é a palavra koinonia. Quantos já ouviram a palavra koinonia? Levante a mão. Não, né? Olha. Quantos já... Levanta a mão, você que já ouviu. Sabe por que você já ouviu? Porque você é um pouquinho antigo. Como eu. Porque tem muitas pessoas que não levantaram a mão. Não se preocupe, porque você está chegando agora. E essa palavra foi muito usada lá atrás, na história da igreja, em algum tempo da igreja. E ela era usada com o significado de comunhão. Então, quando os jovens, os adolescentes queriam fazer um dia especial, diziam, vamos fazer um domingo de koinonia. Como se esta comunhão fosse só naquele dia, só naquele domingo, ou só naquele retiro, ou só naquele passeio. Mas koinonia, ela significa comunhão, e ela tem pelo menos 5 significados desta palavra. Ela não é uma palavra tão comum como simplesmente tenho comunhão, estou em comunhão. Comunhão é muito mais do que estar junto. Comunhão é muito mais do que fazer algo junto. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, koinonia significa comunhão, que significa companheirismo, participação,
compartilhamento e contribuição com Deus e com o próximo. Então vai muito além de dizer apenas eu tenho comunhão. Uma igreja, uma casa paterna congregacional que tem koinonia, que vive em koinonia, que vive em comunhão, ela tem companheirismo. O que é ter companheirismo? É estar lado a lado. Companheirismo é carregar a carga um do outro. Companheirismo é estar pronto para servir, muito mais do que pronto para ser servido. Isso é companheirismo. Companheirismo é quando eu abro mão de mim mesmo em prol de alguém. E comunhão significa isto. Comunhão significa companheirismo. Comunhão significa participação. Eu não posso dizer que eu tenho comunhão, eu tenho koinonia com uma casa paterna, ou koinonia com os meus pastores, ou koinonia com os meus irmãos, se eu não tiver participação. O corpo, ele tem koinonia. O corpo, ele tem comunhão. O corpo, ele tem participação de cada membro que funciona neste corpo. Então, por isso que todos são importantes. Não existe uma classe de importância dentro do corpo. O corpo, desde o dedinho do pé até, não sei se existe algum órgão mais importante um do que o outro, mas vamos pôr o coração. Ele tem a mesma importância, porque só é corpo quando está todos alinhados com o mesmo propósito, todos alinhados na mesma função, de fazer com que este ser, ao qual pertence este corpo, possa cumprir o propósito pelo qual ele nasceu e foi designado por Deus. Então, esta participação, participar em amor, participar uns com os outros, nem sempre é fácil. Ninguém está dizendo, você não vai encontrar em nenhuma passagem da Bíblia, das Escrituras, dizendo que tudo é fácil, tudo é maravilhoso. Mas tudo depende da minha disposição de querer ter koinonia, de querer ter comunhão, de querer ter participação. E o reino de Deus, ele não caminha com uma parte. O reino de Deus, ele caminha com esta união, com esta confraternização, com esta participação de todos. Koinonia também é compartilhamento e contribuição. Queridos, todas as vezes que nós decidirmos estar em comunhão com, nós vamos ter contribuição. Nós vamos precisar contribuir. Ou contribuir com finanças, ou contribuir com trabalho, ou contribuir com palavras, ou contribuir com um sorriso, ou contribuir com um abraço, ou contribuir, porque koinonia, comunhão, sempre vai ter uma contribuição. Se um pai e uma mãe resolve ter comunhão com o seu filho, ele sabe que vai ter que contribuir. Se o filho deseja ter comunhão com seus pais, sabe que vai ter uma contribuição de algo. Sempre nós vamos ter que tirar de nós. Isso é comunhão. Deus decidiu ter comunhão conosco, e através desta comunhão que Ele quis ter conosco, Ele deu o seu Filho. Ele abriu mão. Ele nos amou, Ele deu. Por quê? Porque comunhão significa isso. Então comunhão não é apenas eu estar junto. Eu estou aqui, eu estou em comunhão. Eu estou em comunhão quando eu estou em koinonia, quando eu estou compartilhando, quando eu tenho companheirismo, quando eu caminho lado a lado, quando eu estou juntos em
todas as horas, em todos os momentos. E contra uma igreja, uma casa congregacional, uma casa paterna que tem esta koinonia, não há nada que possa penetrar para roubar o propósito, o destino profético desta casa paterna. O que faz com que alguém permaneça no seu destino profético é estar em comunhão com aqueles que também têm destinos proféticos, com aqueles que também têm o mesmo propósito. Segundo alguns estudiosos, a palavra koinonia aparece na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, aproximadamente 20 vezes. Não com estas letras, koinonia, mas é o significado dela. E ela foi inserida no Novo Testamento por quê? Porque provavelmente era a maneira que os primeiros cristãos viviam quando se iniciou a igreja. A igreja se iniciou com comunhão, a igreja se iniciou com companheirismo, a igreja nasceu deste companheirismo, desta koinonia. E nós vamos ver então alguns textos que nos falam. O primeiro que aparece é Atos 2, 42. Onde há um relato de como o cristianismo era compartilhado em Jerusalém por todos os cristãos. Atos 2:42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então eles se dedicavam aos ensinos, a koinonia, ao companheirismo, à participação, ao partir o pão e as orações. Então a igreja nasceu nisso. Se você buscar quais foram os alicerces da primeira igreja, da igreja quando ela nasceu em Atos dos Apóstolos, foi esse companheirismo, foi esta comunhão, foi esta participação de cada um. A igreja não nasceu sozinha, a igreja não nasceu única, com uma única pessoa. A igreja nasceu com aqueles que estavam dispostos a entregarem as suas vidas e a manifestar o reino de Deus. Aí nasceu a igreja, né? A igreja nasceu a partir de que é Cristo, para o todo, para a comunhão com o todo. E ela se torna uma quando ela está em comunhão, que é o corpo de Cristo, né? E nessa tradução da palavra de koinonia, nós vemos ela é uma palavra com diversas formas de comunhão, e que nós como cristãos precisamos desenvolver. Nós que queremos manifestar a Cristo, precisamos desenvolver estas formas de comunhão, porque muitas vezes nós achamos que só temos comunhão aqui dentro, somente com os nossos irmãos queridos, ainda com aqueles que gostam de mim, porque aqueles que não gostam muito eu não quero nem cruzar no corredor do templo. Mas não, existe diversidades de comunhão, e nós precisamos entender isso. Existe a koinonia de amizade, que é estar em convívio com outros, baseando-se no conhecimento cristão mútuo. Então é impartir aquilo que temos, ter amizades. Não é porque agora eu sou do pleno amor e eu não tenho mais amizade com ninguém, eu só tenho amizade com quem vai comigo na minha casa paterna. Não, queridos, nós não estamos fechados dentro de quatro paredes. Nós estamos aqui recebendo luz, para que a luz aumente, para que amanhã nós possamos ter koinonia no nosso trabalho, possamos ter koinonia no ônibus, possamos ter koinonia em todos os lugares, possamos ter comunhão, porque nós só vamos impartir a Cristo através desta comunhão.
Por isso precisamos entender esta diversidade que Deus vai nos dando. Koinonia com aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando. Nós vemos uma sociedade necessitada. Nós vemos ambientes onde as pessoas estão necessitadas. E muitas vezes não é necessitadas financeiramente. Às vezes estão necessitadas de uma palavra. Às vezes estão necessitadas que você possa dizer para ela e dizer assim: eu posso orar por você? Às vezes elas estão necessitadas de um abraço. Quantos necessitados nós podemos tocar só no dia de amanhã, segunda-feira? Aonde você vai estar amanhã? Pensa um pouquinho, aonde você vai estar? O amanhã de amanhã mesmo, de segunda-feira. Aonde você estará amanhã, por volta das 10 horas da manhã? Aonde? Alguém pode dizer onde você vai estar? Todos vão estar em casa amanhã? Que bom, vou tomar café na casa de cada um. Então amanhã estará visitando pessoas que estão enfermas. Alguém vai estar em algum outro lugar? Todos vão visitar enfermos amanhã? No trabalho. Aonde é o trabalho? No Jacomar. Muito bem, no comércio. Certo? Mais alguém? Todos vão estar no Jacomar amanhã às 10 horas da manhã? Comércio também. Nossa, que gente que só trabalha em mercado. Mais alguém? Lixando parede, mas em algum lugar. Não é? Mais alguém? Tem algum professor aqui? Então, a educação, vamos estar dando aula, mas ainda que estão em férias ainda, né? Volta amanhã já? Mas tudo bem, é um bom lugar para se ter koinonia, na escola. Alguém vai estar em algum departamento público, trabalhando, uma secretaria, governo? Ninguém? Mas enfim, amanhã, cada um de nós vai estar em um lugar. Não estaremos assim reunidos todos como estamos aqui hoje. Você já pensou quantos lugares podem ser tocados por Cristo através das nossas vidas? Quantos lugares podem receber luz através da luz que está em você? Quantas pessoas podem ser tocadas num só dia, em um só momento, só com o grupo que estamos aqui nesta noite? Seja comércio, seja educação, seja governo, seja saúde. Quando nós entendermos que comunhão não é só estarmos aqui, comunhão é participação, comunhão é compartilhamento, comunhão é levar, é tocar, é contribuir na vida de alguém. Por muito tempo nós tivemos uma visão de que igreja é estar no domingo à noite em uma reunião adorando a Deus. A igreja não está, a igreja não é isso. Igreja é o que acontece na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, quando cada um de nós que somos igreja estivermos sendo luz em cada lugar por onde nós andarmos. Jesus disse: vós sois a luz do mundo.
Se nós nos conscientizarmos o quanto nós somos luz e o quanto esta sociedade está em trevas e precisa da luz que está em nós. Toca na pessoa que está ao seu lado e diz assim: sempre alguém precisará da luz que está em ti. Participação. Então também temos koinonia com Deus, que é participar da vida de Deus. Como que eu participo da vida de Deus? Eu participo da vida de Deus quando eu tomo a ceia, quando eu pego o pão, quando eu tomo o cálice. Será que é só neste momento que nós participamos da vida com Deus? Será que é só neste momento que eu participo da vida de Deus? Não, eu participo da vida de Deus quando Cristo é formado em mim. Quando Cristo é formado em nós, quando vivemos a Cristo, porque Cristo é a vida de Deus, Cristo é a própria imagem de Deus que está em nós. Então esta comunhão entre eu e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus, através de Cristo, isto é koinonia. Compartilhamento, companheirismo de Deus para conosco e de nós para com Deus. Koinonia com a obra de Cristo, que é ajudar, fazer parte do progresso do Evangelho e manifestar o reino de Deus. Precisamos ser ativos, precisamos ser proativos no reino. Nós temos que manifestar o reino, porque se nós não manifestarmos o reino como igreja, como corpo, não tem como o reino ser manifestado. Então quando eu participo do reino, quando eu manifesto o reino, eu tenho participação. Lembra que comunhão é participar. Então quando eu participo nesta grandeza, nesta manifestação do reino de Deus, eu tenho koinonia com a obra de Cristo, koinonia no Espírito. O cristão vive em presente e constante comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que traz luz ao nosso entendimento, que faz com que nós possamos entender e discernir os ambientes. Queridos, nós precisamos ter esta sensibilidade do Espírito para discernir os ambientes. Uma pessoa que discerne, ela tem discernimento do ambiente que ela está, ela nunca perde uma oportunidade, porque ela está discernindo o que Deus está fazendo, ela está discernindo o que Deus está falando, e ela está discernindo como ela precisa entrar e se manifestar naquele momento. Então isso nós precisamos de luz do Espírito. Precisamos buscar luz. Espírito Santo, hoje me ajuda a discernir os ambientes, e discernindo o ambiente dentro de um ônibus, enquanto você está indo trabalhar, ali pode vir a glória de Deus se manifestar e o reino dele ser manifestado. Dentro de uma casa, dentro de uma escola, dentro de um ambiente de trabalho, se nós discernirmos o ambiente em que tudo está acontecendo e o Espírito traz este discernimento, nós não vamos ser tolos.
Porque muitas vezes as pessoas rejeitam a pregação do Evangelho, porque muitos não discerniram ambientes e foram fazendo do jeito que estavam programados para fazer. Nós não somos pessoas programadas, nós não vamos sair daqui programados, nós vamos sair daqui com o entendimento no Espírito, para discernir o que o Espírito está falando e em quem precisa ser tocado, aonde Ele já está fazendo a obra e Ele precisa que agora eu me manifeste, você se manifeste como corpo de Cristo aqui na terra. E para isso precisamos de discernimento. E como vamos ter discernimento? Através do Espírito. O Espírito Santo que está em nós, nos dando luz, nos ensinando e nos capacitando. Koinonia na fé. O cristão é membro de um convívio de fé, aonde podemos compartilhar. Aqui hoje nós estamos numa koinonia de fé. Koinonia de fé, onde todos nós estamos desenvolvendo, crescendo na fé e no conhecimento do Filho de Deus em nós. Esta é a nossa koinonia. Todas as outras nós vamos praticar durante a semana, durante os dias, em cada momento onde nós estivermos. Por isso a koinonia aborda que os cristãos possuem como essência a união em amor. Por isso precisamos estar unidos, por isso precisamos estar nos encorajando uns aos outros na fé, né? Duas expressões vistas claramente nas Escrituras, que nos dão a conexão de comunhão, de koinonia, de compartilhar, que é a palavra uns aos outros, ou uns com os outros. Já leu isso nas Escrituras? Uns aos outros, ou uns com os outros. Romanos ser dedicado um ao outro. Romanos 12:10. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como que analisa esse texto, né? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Como que eu amo uns aos outros? Como podemos amar uns aos outros? Quando nós preferimos em honra, em vez da honra ser minha, que a honra seja sua. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses diz que cada um considere o outro maior do que a si mesmo. Quando que nós perdemos esta comunhão? Quando que nós perdemos esse compartilhamento, esta koinonia? Quando eu quero mais honra do que o outro. Quando eu não respeito a honra que está no outro. Porque ali diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Da mesma forma que nós nos amamos uns aos outros, nós devemos preferir que a honra também seja uns aos outros. E se cada um começar a olhar dessa forma, fica mais fácil a vivência em comunhão. Se o esposo olhar desta forma para a esposa olhar desta forma para o esposo, os pais para os filhos, filhos para com os seus pais, os líderes para com os seus discípulos para com os líderes, o pastor para com sua congregação para com o pastor, esta comunhão simplesmente vai ser fortalecida em amor, em unidade, e aonde possamos crescer muito.
1 Tessalonicenses 5:11, encorajar uns aos outros. Paulo está nos orientando. 1 Tessalonicenses 5:11, por isso consolai-vos, que significa animar, encorajar, reciprocamente, e edificai-vos uns aos outros, como estáis fazendo. Então, edificai-vos uns aos outros, também faz parte desta comunhão. Aceitar um ao outro, Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha que lindo, aceitar uns aos outros, como Cristo nos aceitou. Aceitar esta honra na vida das pessoas, como Cristo nos aceitou. Como somos gratos a Deus, porque Cristo nos aceitou do jeito que nós éramos. Ele não pediu para que nós fôssemos aperfeiçoados para daí chegar até Ele. Ele nos achou, Ele nos convidou, Ele nos trouxe, nos cativou, como foi uma das músicas que nós cantamos, em amor. Então aqui está dizendo, acolhei-vos uns aos outros. De que forma eu preciso acolher? Aqui está nos dando um modelo, não é de qualquer forma. Ele está nos dando um modelo. Qual é o modelo que eu tenho que acolher as pessoas? Qual é o modelo que eu tenho que caminhar junto com o meu irmão? Qual é o modelo que eu tenho que ter coinonia? No modelo de Cristo. Assim como Ele me acolheu, assim como Ele me amou, assim como Ele me abraçou, assim como Ele me recebeu, assim como Ele está em mim, eu preciso usar este modelo. Por isso, queridos, que tudo o que se refere a Cristo, tudo o que se refere ao reino, tudo o que se refere a Deus, tudo o que se refere à obra da cruz, tudo o que se refere à ressurreição, não existe vários modelos, existe um único modelo, um único molde. Por isso que ser cristão não é do meu jeito, não é da minha forma, não é do jeito que eu quero, que eu penso. Eu sou cristão no molde que já existe, que o molde é Cristo. Por isso Paulo dizia, não vos amoldeis, não entre em outros moldes, porque já existe um molde, e este molde é Cristo, e é o único molde que nos faz a ser exatos diante de Deus, que nos faz ser santos diante de Deus. Podemos jejuar 100 dias e este jejum não vai nos fazer mais santos diante de Deus. Podemos contribuir com tudo que temos para os pobres, e isso não vai nos fazer mais santos diante de Deus. Podemos dar o nosso corpo para ser queimado em favor de alguém, isso não vai nos santificar diante de Deus, porque o que nos santifica é estar no molde, na pessoa que Deus já preparou como santificação para as nossas vidas, que é Cristo Jesus. Este é o modelo. Não precisamos correr atrás de modelos, nós já temos um modelo, e este molde é Cristo, o nosso Senhor. Por isso Paulo está dizendo, uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo. Este é o modelo, este é o molde. Só que muitas vezes nós criamos tantos moldes, os moldes que nos satisfazem, os moldes que encaixam certinho aqui, que me dá paz. Esse molde me dá paz. Este molde leva o meu ego lá em cima. E aí queremos caminhar por estes moldes. Mas já existe um molde. Não precisamos criar, não precisamos buscar. Ele já está estabelecido desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:22, amar uns aos outros. 1 Pedro 1:22. E todos esses uns aos outros é a palavra koinonia.
É a palavra comunhão, é a palavra contribuição, companheirismo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Um amor que arde, um amor que vai além das nossas forças, um amor que não depende de nós, mas depende de quem está em nós. Um amor que não depende do que eu faço, mas depende da pessoa que está em mim. Viver em harmonia uns com os outros. Andar no poder do um. Isto é andar no poder do um. Quando entendemos esta koinonia, quando entendemos esta comunhão, quando isso faz parte não só de uma palavra bonita ou de um título de uma reunião, mas isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso dia a dia. João 17:11, Jesus declara isto dizendo... João 17:11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, e que os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós precisamos ser um, da mesmo modelo, do mesmo molde que Cristo foi um, que Jesus foi um com Deus. Esta unidade que Ele busca em nós. Como podemos manifestar esta koinonia, esta comunhão? Primeiro, sabendo quem somos. Quem nós somos? Será que temos convicção e sabemos profundamente quem nós somos? Romanos 12:4 nos responde, dizendo: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Então, quem somos? Somos um corpo. E este corpo não vai exercer a mesma função, mas este corpo vai ter o mesmo propósito. Porque a função do pé é uma, a função do ouvido é outra, mas o propósito é um só. Podemos ter várias funções, mas vamos ter um único propósito, como igreja e como corpo. 1 Pedro 2:9, e eu quero encerrar com este texto. 1 Pedro 2:9 diz assim: mas vós, olha quem somos, somos um corpo, e olha quem é esse corpo, em que medida ele está na sociedade, em que medida ele está diante de Deus, o que Deus pensa deste corpo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para quê que nós somos a geração eleita? Para quê? Há um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Para que nós somos a geração eleita? Por quê? Ou para o que nós somos o sacerdócio real? Para o que nós somos a nação santa? Para que nós somos o povo adquiridos por Deus, o povo que Ele ama? Não é o povo de Israel, mas é aqueles que estão em Cristo. Então eu estou em Cristo, você está em Cristo, você é o povo que Deus ama. Isso tudo para quê? Para anuncieis das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, nós somos tudo isso para isso. Eu sou sacerdócio real.
e acha que é muita coisa. Mas para que você é sacerdócio real? Eu sou a nação santa. Para quê? Eu sou o povo escolhido, faço parte de uma geração, de um povo eleito. Para quê? A pergunta é: para quê? E aí então nós temos a resposta: para você, eu, corpo de Cristo, anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como vamos fazer isso? Como vamos anunciar? Nós estamos vivendo um tempo de reforma. E uma das coisas que Deus está reformando, restaurando, é o sacerdócio real através da igreja. Nós estamos sendo restaurados para sermos o sacerdócio real, sacerdócio do rei. Não é qualquer sacerdote não, tá? É sacerdote do rei. A reforma, a restauração vem manifestando, restaurando os nossos dons, os nossos talentos, os ministérios, com o propósito. Tudo isso é um propósito para restaurar o sacerdócio real. Os 5 ministérios que a palavra de Deus diz em Efésios 4, 11 e 12, que uns foram dados para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Esses ministérios estão sendo restaurados na igreja, no corpo. Para quê? Para restaurar o sacerdócio real. Deus está restaurando todas as coisas. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12: com vista, olha só, para que Ele concedeu esses 5 ministérios? Qual o propósito? Lembra que Deus faz tudo com propósito. Até as lutas que você passa é com um propósito. Qual o propósito? Com vista ao aperfeiçoamento de quem? Meu que sou apóstolo? Não, dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso tudo vem para o desempenho, para o aperfeiçoamento, para o desempenho do serviço, para que este serviço que este corpo precisa realizar seja aperfeiçoado e a edificação deste corpo. Então, queridos, tudo que nós temos não é para nós, mas é para o aperfeiçoamento dos santos. Se você toca bem, não é para você, é para o aperfeiçoamento do santo. Se você canta bem, não é para você, é para o aperfeiçoamento dos santos. Se você prega bem, não é para você, é para o aperfeiçoamento dos santos, é para a edificação do corpo. Se você contribui com alegria, você contribui bem, não é para você, é para o aperfeiçoamento do corpo, é para o aperfeiçoamento dos santos, é para o aperfeiçoamento da igreja de Cristo, é para manifestar a Cristo, é para que a igreja cresça até a imagem de varão perfeito que é Cristo Jesus. É para isso que foi dado os ministérios, é para isso que foi dado os dons, é para isso que foi dado talentos, para que este corpo seja aperfeiçoado. E Deus então levanta apóstolos, e apóstolos não é só que nem eu e o pastor Mário, que viajamos, que vamos, uma hora estamos no Mato Grosso do Sul, outra hora estamos na Argentina. Eu não quero ser apóstolo para viajar desse jeito. Ou então outros dizem, eu quero ser apóstolo para viajar desse jeito. Mas apóstolo não é isso, queridos. Nós não estamos apenas viajando, nós estamos fazendo um trabalho apostólico. E qual é o trabalho apostólico? Colocar o alicerce, para que tudo seja edificado em cima dele. Agora, tem apóstolo aqui nesta casa?
que coloca alicerce na sua vida? Toda vez que um líder dá um conselho ou ensina alguém a colocar um alicerce na sua vida, ele está na função apostólica. Porque apóstolo não é uma pessoa, apóstolo é uma função colocada no corpo para o aperfeiçoamento dos santos. E muitos não estão ouvindo os apóstolos, porque não querem edificar em cima do que estes apóstolos estão dizendo. Então, o apóstolo coloca fundamentos, base no desenho de Deus que é Cristo. As Escrituras nos mostram como Deus foi levantando apóstolos, aquele que é enviado, sempre com um desenho original, o plano de Deus para um povo, o plano de Deus para cada um de nós em Cristo, a comunhão dos santos, o aperfeiçoamento do corpo. Então, se um dia você vai ter um aconselhamento com o pastor Arlen e a pastora Gil, e eles dizem a você, querido, este alicerce que você tem, este alicerce não está bem edificado no desenho original que Deus tem para a sua vida, não está bem edificado no propósito de Deus para você, ele está sendo um apóstolo. Porque o apóstolo coloca os alicerces para manifestar o desenho original de Deus, seja numa comunidade, seja numa casa apostólica, ou seja na vida de uma pessoa só. Dá para entender? Então isso significa que se amanhã em um ambiente o Espírito de Deus te usar para você colocar o alicerce que é Cristo na vida de alguém, você está sendo usado como apóstolo naquele momento. Deu para perceber? Apóstolo é função, não é pessoas. Não é promoção porque você foi um bom pastor todos esses anos, agora você foi promovido, agora você é apóstolo, vai viajar. Não. É colocar alicerce. E as pessoas estão precisando de alicerce, que é Cristo. Aí nós temos os profetas, e Deus está restaurando também os profetas. Quem são os profetas? E por muito tempo eu vi muitas pessoas correrem atrás de profetas. Lá em tal lugar tem um profeta, vamos lá ver o que. E aí ficava, ai Deus, usa o profeta para falar comigo, usa o profeta para falar comigo. Mas se nós formos analisar as Escrituras, todas as vezes que Deus usou um profeta, foi para trazer ao propósito aquele que estava se desviando. Todas as vezes que Deus usou o profeta, foi para exortar, para chamar a atenção. Opa, você está fora do propósito, você precisa voltar ao propósito. E continua a mesma coisa. Deus não muda. Então, se você está desesperado que o profeta fale com você, volte para o propósito. É porque alguma coisa está errada. Antes que Deus resolva usar alguém. Mas as pessoas faziam coleção de palavras proféticas. Pode ver, leia lá. Um rei, quando ele estava se desviando do propósito, lá vinha o profeta Elias, lá vinha o profeta Daniel, lá vinha o profeta Ezequiel, e lá vinha o profeta não sei das quantas, para dizer o quê? Volta ao propósito. Esse é o meu povo. Eu tenho um desenho para ele. Então, não corra atrás de. Tem pessoas que ficam toda orgulhosa, né? O profeta falou comigo. Grande coisa, você estava errado em algum momento da sua história. Alguma coisa você estava fazendo de errado, que Deus teve que mandar o profeta. Você não estava mais ouvindo, porque era assim, queridos. Quando eles não ouviam mais a Deus, Deus precisava mandar o profeta. Ai. Quem você quer ouvir? A Deus ou quer que ele mande um profeta falar com você? Olha aqui, e tanto tempo a gente andou isso aqui contramão, achando outras coisas, não é mesmo? Quando eles deixavam de ouvir a Deus,
Deus mandava o profeta para falar com eles. Então, para mim, eu quero mais que os profetas fiquem bem quietinhos, não abrem suas bocas, porque eu quero ouvir a Deus. Aí temos o mestre, que Deus está restaurando também nesta época, né? Trazendo claro o desenho com detalhes, fortalecendo a comunhão. Temos o pastor, que cuida para que ninguém se afaste da comunhão. O pastor é o que mais tem este trabalho de comunhão, de coinonia, de unir, de trazer, de buscar a ovelha, de trazer a ovelha, de tirar a lã da ovelha. Isso quando é ovelha, porque alguns estão vestidos de ovelha, mas não são ovelha, porque quando começa a espernear e dar uns soquinhos, uns coicinhos, é porque não é ovelha. Mas aquele que é ovelha e ele ouve a voz do pastor, ele sempre vai ter um lugar, porque este é a restauração do papel do pastor, do chamado do pastor. Temos os evangelistas. Muitas vezes o evangelista começa servindo como Filipe. Em Atos capítulo 8, nós podemos ver que Filipe era um diácono, que foi instituído para servir as mesas, mas ele foi tão fiel no seu chamado, que dali um pouco ele estava evangelizando uma cidade. E além de evangelizar e libertar uma cidade, ele é chamado com o propósito, e ele soube discernir o ambiente muito bem, que ele evangeliza o ministro da economia da Etiópia, de um país. Então você percebe como Deus vai restaurando isso tudo, quando nós vamos entendendo qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, nesta comunhão uns com os outros, e nesta comunhão com Deus. Como nós podemos ser usados no dia de amanhã. Você pode ser usado como apóstolo, você pode ser usado como, espero não ter que ser usado como profeta, mas se for necessário para trazer alguém ao desenho original, para trazer alguém para Jesus, para trazer alguém, cara, que volte ao desenho que Deus já preparou para esta pessoa antes da fundação do mundo. Seja um profeta, seja um mestre, seja um pastor, seja um evangelista, mas manifeste a Cristo em todos os lugares, em todos os momentos. Isto é comunhão. Se estamos em comunhão, podemos manifestar os 5 ministérios num só dia, dependendo do ambiente onde estamos, porque aonde estivermos, nós vamos ter alguém precisando de algo. Compartilhamento, ministérios, dons, talentos não foram dados para ser usados aqui em cima, foram dados para ser usados em ambientes aonde eles necessitam. Aqui nós não precisamos, aqui nós estamos em comunhão, aqui nós estamos todos unidos num só propósito, mas há uma sociedade que está clamando por um apóstolo, está clamando por um profeta, está clamando por um pastor, está clamando por um mestre, está clamando por um evangelista. E eles estão aqui. Eles estão aqui. É você. Porque é o Espírito que opera segundo a necessidade do corpo. É o Espírito que manifesta segundo a necessidade do corpo. Aqui nós temos toda a riqueza de Deus. Os sacerdotes reais. Você é um sacerdote real, que pode manifestar a Cristo. Em comunhão com o Espírito, em comunhão com o corpo, o Espírito pode nos usar. E amanhã, em cada lugar, aonde cada um estiver, nós vamos ter manifestação da glória de Deus, através de cada um de nós. Curve a sua cabeça por um momento. Ora, machiricanda lamas.
os profetas, os evangelistas estão aqui, nesta comunhão entre uns e os outros. Já podemos ir nos preparando para a ceia. Começa a falar com o Senhor nesta hora. Fala para Ele do desejo do seu coração. Oh, amarra xeriandamas. Talvez você veio nesta noite querendo algo de Deus, e Deus diz: eu quero algo de você. Eu já coloquei em você tudo, queridos, tudo que nós precisamos nós já temos em Cristo. Tudo que nós necessitamos, tudo que você necessita para ser um apóstolo amanhã, você já tem em Cristo. Tudo que você necessita para ser um mestre, um pastor, um profeta, um evangelista, você já tem em Cristo. Você não precisa receber, e já está. E podemos compartilhar isto com esta geração sedenta e faminta, não por pão natural, por água natural, mas por um pão celestial, o pão que desceu do céu, o pão que sacia a nossa fome, a água que sacia a nossa sede, que é Cristo. Quantas pessoas você vai tocar amanhã que está sedenta? Quantas pessoas você vai tocar durante esta semana que estão famintos, precisando de alguém que os toque, de alguém que use, que seja alguém de Deus, que tenha amor a ponto de poder abraçar, a ponto de dizer: eu quero ter coinonia com você, eu quero ter comunhão com você, eu quero compartilhar com você. Vamos nos colocar em pé neste momento. Você estará nesta hora recebendo o pão. Jesus disse: este é o meu corpo. Jesus pega um pão. Quando estava com seus discípulos, Ele pegou um pão inteiro. Um pão, como esse pão aqui, uma hora ele estava inteirinho, ele era um só. Esse pão era um só. E olha quantas partículas de pão ele se tornou. De um, elas fizeram tudo isso, porque elas partiram esse pão. Se ele não fosse partido, ele continuava sendo um só. Como ele foi partido, ele passou a ser... Isso aqui é pão ou não é pão? É pão. Então agora nós temos vários pães, certo? De um. E Jesus pegou este um pão e disse: este é o meu corpo. Quer dizer, um corpo. Esse pão representa um corpo. E ele partiu este um corpo, este pão, e fez vários pães. E ele dividiu este corpo, este pão, e distribuiu para cada pessoa. E cada um pegou uma parte deste pão, como eu e você vamos pegar nesta noite. Uma parte deste pão que era um, e que agora é muito. E cada um, ao pegar este pão, este corpo de Cristo, que foi moído, que foi partido, passou a ter uma parte deste corpo. Então eu pego essa partícula, eu não tenho o pão inteiro, eu tenho uma parte do pão, porque a outra parte do pão ainda está aqui. Depois a outra parte deste pão vai estar em você, certo? Então eu tenho uma parte deste pão. E quando Cristo partiu o seu corpo, e Ele deu esta parte do seu corpo para cada um, significa que cada um de nós recebemos uma parte do corpo de Cristo. Por isso eu não sou um corpo completo, porque eu não tenho o pão inteiro, eu tenho uma parte do corpo. Por isso eu preciso de você, para formar o corpo.
Por isso você precisa da pessoa que está ao seu lado para formar o corpo, porque uma parte do corpo de Cristo veio para mim, uma parte, a outra foi para você. Por isso que na comunhão dos santos eu preciso da parte de Cristo que está em você. Você precisa da parte de Cristo que está na outra pessoa. Isto era o símbolo do pão. Ele estava dizendo: este pão é um. Dividido, uma parte deste pão vai para cada um de vocês. E aí cada um tem uma parte do pão. Cada um tem uma parte do corpo. E todo corpo, para ter vida, precisa de sangue. E aí ele disse: este é o meu sangue que foi derramado. Porque, queridos, se nós fôssemos o corpo, tomamos esta partícula do corpo, tomamos esta parte do pão, tomamos esta parte do corpo, e se não tivesse sangue neste corpo, ele não teria vida. E aí o sangue vem para dar vida a este corpo que foi impartido em cada um de nós. Por isso participamos do corpo, do pão e do cálice, porque o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue que dá vida neste corpo. Sem o sangue não há vida, sem sangue não há perdão de pecados, sem sangue não há remissão diante de Deus. Então o sangue nos traz vida, o sangue nos traz remissão e nos justifica diante do Pai em Cristo Jesus. Quando você pegar esta partícula, ela é apenas um pão, mas lembre que ela já foi inteira, ela já foi um pão só. E aí você vai sair do seu lugar, você vai pegar o pão e o cálice e vai compartilhar com o irmão e dizer: eu preciso do Cristo que está em você, da parte do Cristo que está em você. Sem uns aos outros, nós não somos completos. Não somos completos. Por isso não tem como ser igreja sozinho. Não tem como ser igreja lá na minha casa sem ninguém. Porque a igreja é corpo. E corpo, ninguém tem ele completo. Só somos completos como estamos juntos. Quando a parte de Cristo que está em mim compartilha com a parte de Cristo que está em você, nós formamos um corpo. Oremos neste momento. Deus, nós te louvamos por este partir do pão, por este corpo que foi moído e partido, para que Cristo pudesse estar em nós, para que cada um de nós pudéssemos ter uma parte de Cristo e juntos pudéssemos formar o corpo de Cristo, sendo luz nesta terra e manifestando a Ti. Senhor, como corpo de Cristo, nós precisamos do sangue e recebemos com gratidão, com ações de graça, com alegria, Senhor, o Teu sangue que foi derramado e que nos dá vida e na qual nós andamos por esta vida que está em Cristo Jesus. Senhor, precisamos uns dos outros e declaramos que a parte de Cristo que está no meu irmão possa completar a parte do Cristo que está em mim. Amém, amém. Participe agora com este discernimento.